Shalom Adonai. Esse vídeo aqui é sobre o cubo de Saturno. A gente vai passar um ensino aqui e ele foi retirado do livro dos Atlantes, que foi compilado, é uma pesquisa que foi compilado da parede do labirinto. Então a gente vai falar mais sobre a quarta dimensão, mas a gente vai explanar o conjunto inteiro. O que seria o conjunto inteiro? Segundo o livro dos Atlantes, existe 11 dimensões. Você tem a 11ª, que é Kairos, que é a eternidade, que é o cubo que está do lado de fora, ele é um cubo espiritual, e você tem 10 dimensões dentro do cubo de quartzo. Dessas 10 dimensões que estão aqui dentro, 7 dimensões estão dentro do domo de bronze, e 3 dimensões estão do lado de fora, entre o domo de bronze e o cubo de quartzo, né? Que aqui também é o domo de quartzo também. Eu falo de bronze segundo as escrituras. Então, Cronos é a quarta dimensão. E essa quarta dimensão, ela está localizada no planeta Saturno. Ele que é o elo para as outras 6 dimensões seguintes. Você vai ter mais 3 dentro do domo de bronze e mais 3 do lado de fora, entre o domo de bronze e o cubo de quartzo. E você tem uma do lado de fora, que é a 11ª, que é Kairos. Então, você sabe que tem 11 dimensões. E a quarta dimensão é o tempo, que é o cubo de Saturno. Ele é chamado cubo de Saturno porque tem um desenho de cubo no Saturno. E a gente vai explicar o que tem nessa dimensão, quais são os segredos que estão contidos nela, quais são as guerras. Então, a gente, nessa primeira etapa, eu explanei aqui as 11 dimensões. Vamos para a segunda. O filho do Criador, quando ele teve no Monte Hermon, 6 meses antes dele ser crucificado na cruz, ele vai no Monte Hermon e ele fala que as portas do inferno não iriam mais se prevalecer. O que ele quis dizer com isso? Ele está a 6 meses do sacrifício dele. O Criador sabe disso, o Filho do Criador. Então, o que ele faz, Yahweh Yeshua? Ele pega, quando houve o sacrifício, ele vai no Sheol, ele pega a chave da morte e pega a chave do inferno. E ele vai em Saturno depois e pega a chave do tempo. Por que ele teve que pegar a chave do tempo em Saturno? Ele teve que pegar a chave da quarta dimensão, que é a chave do tempo, porque o Criador tinha determinado 70 semanas sobre o povo judeu. E quando chega, que se cumpre a 69 no filho de Al-Riachua, o que aconteceu? Abre uma lacuna, ele para a semana. A última semana de Daniel ficou em aberta. Por que ele teve esse poder de parar essa semana? Que ia ser cumprida a última semana das 70, porque ele estava com a chave do tempo. Por isso que ele vai abrir a era da graça. Ele abriu uma lacuna para a igreja, para os gentios. Olha o amor do Criador. Olha o sacrifício dele vai muito mais além do conhecimento humano. Tem coisa que a gente não vai nem ficar sabendo o que significou realmente aquele sacrifício. É muito mais profundo. Então, quando ele pega a chave do tempo, vai ser cumprido os 7.000 anos, que são 6.000 anos, né? E 1.000 anos de governo milenar. Que se você fazer um paralelo na criação, houve 7 dias da criação. Um dia é igual a 1.000 anos e 1.000 anos é igual a um dia. Já fiz esse paralelo nesse vídeo anterior, sobre o cubo do Criador. Então, ele pega a chave e ele se torna dono do cubo, dono da quarta dimensão. O tempo está na mão dele. O tempo não está mais em Lúcifer. Tanto é que quando você tem o tempo na sua mão, eu vou explicar aqui de uma forma simples, quer ver? Para você ter um entendimento. Ó, aqui, só vou fazer um paralelo antes para você ter mais compreensão. Você tem Saturno e você tem os anéis de Saturno. Quando houve o sacrifício de Al-Riachua, aí que surgiu os anéis de Saturno. Antes do sacrifício,
Saturno não tinha os anéis. Saturno não tem anéis. Então, o que faz esses anéis de Saturno são as carruagens de anjo que estão percorrendo Saturno. São 7 carruagens. Tanto é que Saturno tem 7 anéis principais. Ele tem 7 anéis principais. Então você tem 7 carruagens com 7 querubim poderosos guardando a quarta dimensão. O que seria essa quarta dimensão? O tempo. Guardando os 7.000 anos que estava na mão de Lúcifer. Agora não está mais. O elo entre as dimensões de tempo Cronos para Kairos está fechado. Ninguém que está dentro do cubo de quartzo vai para Kairos. Ninguém. Nunca mais. Essa honra nós perdemos. Então, por isso que a gente vai viver na Terra. Novos céus, nova Terra. A gente vai viver sempre na Terra. A gente vai ser arrebatado para viver os 7 anos junto com o Cordeiro, né? A gente seremos arrebatados. Viveremos lá e depois retornamos. E depois eu vou fazer um vídeo onde até que dimensão que você vai, né? Porque a gente vai para o curral, né? O curral das ovelhas, que são lá na Polaris. Então eu vou explicar tudo isso aí. Mas agora vamos se pegar no Saturno, que são vários vídeos. Eu vou fazer vários vídeos e vai chegando a compreensão. Então você tem 7 anjos querubim guardando Saturno. E isso só foi depois do sacrifício, porque ele pega a chave do tempo da quarta dimensão. Saturno, tá vendo? Ó? Ele tem que nem um, vamos dizer, um plasma, um éter aqui, ó, que nem um furacão, tá vendo? E aqui tem um cubo, quer ver? Tá vendo o cubo de Saturno? Aí, ó, se formando. A quarta dimensão, o tempo. Olha o cubo de Saturno. Tá vendo? E existe também o cubo negro de Saturno, que são os adoradores de Saturno. São os que adoram Lúcifer, que eles querem que Lúcifer vença a guerra, né? Os 7.000 anos. Então, hoje está sendo travado. Depois eu vou fazer uma série da guerra que é travada aqui. E se você ver o formato dessa energia da quarta dimensão, quando houve a queda de Adão, tudo foi contaminado. Tudo. Aí, olha o hexágono, tá vendo? É a mesma formação do cubo de Saturno. Tá vendo aí, ó? Você repara que você vê um cubo em 3D, você vê a esfera, tá vendo? Aqui representa como se fosse Kairos aqui, tá vendo? A eternidade, mas ele não tem mais acesso, ele só fica aqui agora. Tá vendo? Ele perdeu isso aí. Kairos é a eternidade. Antes do sacrifício de Al-Reachur, é como se Lúcifer fosse dono do tempo, dono desses 7.000 anos. Agora não, agora você tem salvação. Devido ao sacrifício de Al-Reachur, do Filho do Criador. E se você pegar um cubo e desmontando ele, ó, tá vendo? Você vai desmontando, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Ó o cubo aqui, né? Quinta parte, vai desmontando. Tá vendo? Ó, você vai desmontando o cubo. Ó. 6 lados. E o formato, uma cruz. Filho do Criador foi crucificado aonde? Em uma cruz. O que representa uma cruz? O cubo. Quando os romanos faziam a cruz, é a representação do cubo. Quando você carrega uma cruz na sua corrente, é a representação do cubo. A cruz representa o cubo. Eles mostram tudo isso para vocês e as pessoas não percebem. Então, esses vídeos que eu vou fazer, no início vai parecer muito confuso, porque são pensamentos e conhecimentos muito profundos. Então, se você tiver uma cruz aí na sua corrente, é o cubo. O sacrifício do Filho do Criador, ele teve domínio sobre a chave do inferno, a chave da morte e a chave do tempo. É lindo, né? É lindo, é lindo.
Quando você vê pela cultura grega falando que Saturno comia seus filhos, não é que ele come os filhos dele, representa que ele é o tempo. Então, o que que isso quer dizer? Quer dizer que os filhos vão morrer e ele vai continuar. Então, por isso que ele devora seus filhos. Ele devorava seus filhos. E tem outro sentido, o sentido de não haver salvação. Então, todo mundo que morria estava sendo devorado pelo tempo, pelo Saturno. Saturno é por isso que lá, quando você lê lá na internet, no Google, em todos os lugares, em livros, que ele estava devorando os seus filhos, é porque não havia salvação. Nós estávamos condenados no pecado adâmico. Quer ver? Ó? Um outro exemplo. Aqui está a King James, uma escritura. Ó, de Gênesis, né, Apocalipse. O que representa? Representa os 7.000 anos. Eu tenho 7.000 anos aqui nas escrituras, na quarta dimensão. É que as pessoas não entendem que isso aqui é um livro espiritual. É muito mais além do que você imagina. Isso aqui é um mundo espiritual. Isso aqui você tinha que devorar. Devorar isso aqui, ó. De conhecimento, sede. Você tinha que ter sede. Sede das escrituras. Né? Você tinha que, quando eu falo devorar, devorar sem ter aquela fome. Ter fome. Eu tenho fome da palavra. E as pessoas não têm. As pessoas às vezes ficam horas e horas em live e não fica 10 minutos nas escrituras. Né? Então, o que acontecia antes do sacrifício do Filho do Criador? Nós estávamos condenados. Então, Saturno, que é a quarta dimensão, devorava almas. Morria sem salvação. Então, o Filho do Criador, Yahshua, o que ele fez? Ele conquistou o tempo. Está na mão dele. Por isso que os querubim ficam ao redor de Saturno, nos anéis de Saturno, guardando a quarta dimensão. Eu vou devagar porque o assunto é muito complexo, muito profundo, dava para aprofundar muito mais. E eu tenho uma linguagem simples, sabe? E eu também tenho minhas limitações, né? Como para ensinar as pessoas. Então, se você tem um entendimento melhor, você, o que achar que serviu aqui, você pega, sabe? Eu não estou passando ensino para entrar em questionamento. Não, não tenho esse interesse, nenhum. Eu quero levar esses conhecimentos às pessoas leigas. Saber por que carrega um pingente. Quando você está com um pingente no pescoço, é o cubo. O cubo é visível. Eu estou te mostrando. Feito? Shalom Adonai.